Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de filosofia em um novo semestre e um novo PET, né? Nós estamos no PET 3 do ano de 2021. E como eu já disse para vocês, a filosofia, gente, ela está enfiada em tudo, ela se mete com tudo, né? E ela se mete com um assunto polêmico. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, eu estou aqui para ensinar, para mostrar para vocês alguns caminhos que vocês possam seguir, né? E hoje, qual que é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é política, né? Política. Vai estar no vídeo aí, vai estar na descrição do vídeo aí o material escrito e mais algumas orientações. Então você lê aí, veja aí alguma coisa, tá joia? Hoje nós vamos falar sobre duas concepções filosóficas a respeito da política. Então hoje nós vamos ver duas concepções filosóficas a respeito da política. A primeira delas é como é a política em Platão, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, aí embaixo, um vídeo que eu dei uma aula exclusiva sobre a República de Platão, tá joia? Por quê? Porque a teoria política de Platão, lógico que vai estar na obra dele toda, mas mais especificamente na República, é uma obra de Platão, tá joia? Como é que Platão vê a política? O Platão, ele parte da natureza humana, né? Ele vai lá, né? Se vocês forem ler a obra, a República, vocês vão ver que interessante. Ele parte da natureza humana. Ele vai dizer o seguinte, que o indivíduo, ele tem três almas. A alma concupiscente, eu vou até ler aqui para eu não esquecer. A alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional. E que a alma racional governa essas três almas. Aí vocês vão me perguntar, o que tem isso a ver com a política? O que tem isso a ver com a política? Para mim, não teria nada, né? Mas como que Platão vai desenvolver isso aí? É muito interessante pensar como que Platão vai desenvolver isso aí. Ele vai dizer o seguinte, que a cidade, para ela acontecer de fato, ela tem que se basear na mesma forma que o indivíduo é. O indivíduo tem três almas. Na cidade tem que ter três instâncias que representam também esta alma. Por exemplo, na cidade tem que ter os produtores, os guardiões e os governantes. Quem produz, quem toma conta da cidade e quem governa a cidade. E os produtores correspondem à nossa alma concupiscente. Os guardiões correspondem à nossa alma irascível. E os governantes correspondem à nossa alma racional. Então, a cidade para ele é mais ou menos isso, composta dessas três partes, mas hierarquicamente, né? A superior de todas é quem governa, é a alma racional. Agora, como que é o poder para Platão, né? Como que ele vê essa questão? Isso parece meio complicado, mas é a ideia dele, gente. Nós temos que entender a ideia do Platão. Eu não estou aqui para ensinar teoria do conhecimento de outros filósofos, de Platão. Não estou aqui para ensinar a política de outros pensadores, é de Platão. Então, Platão, ele pensa dessa forma, né? Eu tenho que entender, eu tenho que mostrar para vocês como que ele pensa. E o Platão, né, como eu já disse em outros vídeos, o Platão, ele valoriza muito a educação, né? E como é que a cidade deve ser governada? O Platão, ele defende a aristocracia. Mas não é essa aristocracia que você está acostumado com ela aí, não. Vamos entender como que é a aristocracia de Platão. O Platão, ele vai dizer o seguinte, que todo mundo tem os cidadãos, né? Também a cidadania na Grécia também é questionável, né? Você tem que entender a questão de cidadão. Mas que as pessoas, elas todas têm livre acesso e têm livre
opção de escolher aquilo que elas querem, né? Mas a vida, né? A vida vai fazendo com que uns vão para um lado, outros vão para o outro, e quando você vai estudando, o conhecimento vai selecionando as pessoas. Então, o melhor, né? O aristocrata é o governo dos melhores, né? O aristocrata é o melhor. Então, para Platão, gente, fica claro para vocês, a aristocracia para Platão se entende da seguinte forma: são aqueles que sabem mais, que conhecem mais, que estão mais aptos. Esse é o verdadeiro aristocrata, tá? Não é o que tem mais dinheiro, não é o que tem mais poder, não é o que é melhor porque se considera o melhor, mas porque tem mais conhecimento. E para ele, quem deve governar a cidade é o filósofo, porque o filósofo tem que estudar mais. Olha, de acordo com Platão, nós temos que estudar, o filósofo tem que estudar 50 anos para depois realmente se tornar um filósofo. E quem deve governar a cidade, essa cidade aí nos 3 poderes, né? É o filósofo. Tá joia? Deu para entender? Então, Platão, ele é aristocrata, mas, né? O melhor, o que a pessoa tem de melhor é o conhecimento. Então, entenda isso aí, tá joia? E a segunda concepção é esse bonitinho aqui, ó. O Aristóteles, ele era assim? Não sei. Né? A gente sabe, tem noção de como ele era, né? O Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano é um ser político por natureza. Isso ele analisando lá, né, a terra dele lá, a Grécia, analisando lá a realidade dele, tá joia? Isso tem que também ficar claro para você. Então, nós somos seres, né, seres políticos por natureza. Então, a minha natureza, de acordo com Aristóteles, ela é política. E como que se expressa isso? A expressão máxima da minha natureza é a cidade. Por quê? Se eu sou um ser político, eu sou um ser social. Então, a cidade representa a própria natureza humana. Por quê? O ser humano é que faz a cidade. Na verdade, a gente tem razão, né? Quem faz a cidade somos nós mesmos, né? Então, ele partiu da Grécia, da situação que ele enxergava o ser humano, e formou a teoria política. Então ele acha, né, ele defende que todos nós, independente se eu sou grego, se eu sou alemão, se eu sou chinês, todos nós somos seres políticos. E a cidade é o lugar de nós exercermos isto, essa nossa vocação, essa nossa natureza política. Tá dando para entender? Tá ficando claro? Né? Tá ficando claro para vocês? E como é que a gente conclui? Como é que a gente conclui isso aí? Ele vai dizer o seguinte, que a política, ela deve gerar o bem comum, em contrapartida da ética. A ética para ele é a geração do bem individual. E a política é um desdobramento, na verdade a ética vem da política, ou a política vem da ética, é uma questão também a se pensar. Mas a política está ligada ao bem comum, né, ao bem de todos, e a ética ao bem individual. Ficou claro? É isso aí que está no PET para vocês agora. Pesquisa, gente. Vamos estudar, vamos correr atrás, vamos ver se é isso mesmo, tá joia? Então, o Platão se baseia, olha para você ver, os dois se baseiam na natureza, só que o Platão, ele enxerga a natureza humana de uma forma e o Aristóteles enxerga a natureza humana de outra forma. E os dois usaram esta natureza humana para construir as suas concepções políticas, né? Então deu para entender? Então que você possa pesquisar, possa ler o material e ver aquilo que eu for deixar na descrição do vídeo, tá joia? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.